Esse é o podcast do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro da luta dos trabalhadores através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Quem criou o fascista que roubou as joias e tentou fraudar as urnas eletrônicas? Texto do Luiz Falcão, do Comitê Central do PCR. Após a diplomação pelo TSE de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente eleito do Brasil, o ex-capitão Jair Bolsonaro passou a propagandear que não compareceria à posse e nem entregaria a faixa ao vencedor das eleições. Por trás do desrespeito à vontade da maioria do povo brasileiro estava a pressa de, ainda na condição de presidente da República, levar num voo da Força Aérea Brasileira FAB para Orlando, nos Estados Unidos, 4 conjuntos de joias avaliadas em milhões de dólares. Ganancioso, ele queria mais. Um dia antes da viagem e da posse de Lula, Bolsonaro ordenou ao tenente-coronel Mauro Cid retirar outro conjunto de joias que estava retido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos desde outubro de 2001. Em entrevista à revista Veja, César Bittencourt, o advogado do fiel ajudante de Bolsonaro, declarou que Cid também recebeu ordem para vender parte das joias e entregar o dinheiro ao ex-presidente. Em 3 anos, os ajudantes de ordens de Bolsonaro movimentaram de forma suspeita 12 milhões de reais. Preso no batalhão da polícia do Exército de Brasília por ter falsificado os cartões de vacina do seu chefe e da filha, o oficial Mauro Cid disse que vai proteger a sua família, porém, não esclareceu a que família se refere. Que Pix é esse? Além de roubar as joias da União, Bolsonaro teve depositado em sua conta, por meio de Pix, cerca de 17 milhões de reais. À imprensa, o ex-presidente disse que essa pequena fortuna foi o resultado de uma vaquinha feita junto aos seus apoiadores para pagar multas e processos que ele perdeu na justiça. Depósitos suspeitos nas contas da família Bolsonaro não são novidade. Em 2020, foi descoberto que um dos chefes das rachadinhas, Fabrício Queiroz, fez 27 depósitos na conta de Michele Bolsonaro, num valor de R$ 89 mil. Tem mais. No dia 24 de agosto, a Polícia Federal realizou busca em 5 endereços de Jair Renan Bolsonaro, filho do 04, e de seu sócio, Maciel Carvalho, para investigar a prática de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal, criação de empresas fantasmas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Lembremos que, em 2021, o filho 01, Flávio Bolsonaro, senador do estado do Rio de Janeiro, comprou uma luxuosa mansão de 2.500 metros quadrados com 4 suítes amplas, academia, piscina, spa e aquecimento solar no condomínio Ouro Branco, em Brasília, cujo valor é estimado em mais de 10 milhões de reais. O plano para fraudar as urnas. Em depoimento no dia 17 de agosto, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do Congresso Nacional, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que Bolsonaro pediu para que ele invadisse as urnas eletrônicas para facilitar o plano de uma intervenção militar. Segundo Delgatti, Bolsonaro afirmou: ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz, e deu risada. O hacker disse ainda que teve 5 reuniões no Ministério da Defesa, uma delas com o ministro-general Paulo Sérgio Nogueira, e que o documento dos militares enviado ao TSE com questionamento às eleições foi elaborado por ele. Por fim, Walter Delgatti declarou que os pagamentos por seus serviços foram efetuados pela deputada federal Carla Zambelli, do PL, aliada de Bolsonaro. Como vemos, tivemos na presidência da República um genocida fascista e ladrão de joias disposto a tudo para aumentar a sua fortuna e implantar uma ditadura militar. No entanto, os grandes meios de comunicação, ao noticiar os inúmeros crimes de Jair Bolsonaro, fazem questão de esconder quem foram os responsáveis por tornar um ex-capitão preso e processado pelo exército por planejar e explodir bombas em quartéis, presidente do Brasil. Quem criou Bolsonaro?
Em abril de 2018, o então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, enviou o seguinte tweet aos ministros do STF. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e desrespeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. O livro Os 11, o STF e seus bastidores, de autoria dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber, mostra o resultado da pressão realizada pelo alto comando do Exército junto ao STF para que Lula fosse mantido na prisão e não pudesse se candidatar nas eleições de 2018. De acordo com os jornalistas, em reunião com os membros do TSE, o ministro Dias Toffoli, então presidente do STF, afirmou que se Lula fosse solto e se tornasse candidato, haveria um golpe militar, pois o comandante do exército, general Vilas Boas, tinha 300 mil homens armados que apoiavam a candidatura de Bolsonaro. Os generais e Bolsonaro. Após a sua posse, Bolsonaro agradeceu várias vezes às Forças Armadas, em especial ao seu comandante. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. O apoio do Exército de Caxias a Jair Bolsonaro foi, portanto, fundamental para a sua eleição. Aliás, mais de 6 mil militares ocuparam diversos cargos de ministros, presidentes de estatais e inúmeros ajudantes de ordens. Citemos alguns desses renomados militares. General Eduardo Pazuello foi o ministro da Saúde que cumpriu a ordem do ex-capitão para não comprar vacinas e que causou a morte de centenas de milhares de pessoas contaminadas pelo vírus Covid-19. Eu não sabia nem o que era o SUS. General Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, autor, junto com o hacker Walter Delgatti, de relatório com ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Almirante Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, responsável por trazer um conjunto de joias da Arábia Saudita e que tentou enganar a Receita Federal dizendo se tratar de um presente de um príncipe para a primeira-dama Michele Bolsonaro. General Braga Neto, chefe do Estado-Maior do Exército, ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Após a derrota nas eleições, no dia 18 de novembro fez a seguinte declaração aos apoiadores do golpe militar. Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar pra vocês. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. É só o que eu posso falar pra vocês agora. General Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, órgão envolvido no vandalismo no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Perguntado sobre sua participação num plano de golpe, o general Heleno afirmou à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. De onde sai o dinheiro que financia o fascismo? Além do apoio dos generais, o ex-capitão foi financiado pela grande burguesia, pelos donos de grandes empresas de comunicação, de transporte, da indústria, da agricultura e banqueiros. De acordo com o relatório da Advocacia Geral da União, a AGU, mais de 100 empresas financiaram ônibus, pagaram diárias e compraram comida para os acampamentos em frente aos quartéis e organizaram atos fascistas que pediam a intervenção militar contra o resultado das eleições. Em troca do apoio ao governo fascista, a grande burguesia se beneficiou com uma reforma trabalhista que retirou direitos, um salário mínimo sem ajuste real e as mais altas taxas de juros do mundo, que permitiram lucros exorbitantes para a classe rica. Em resumo, o verdadeiro entorno de Jair Bolsonaro inclui generais golpistas, donos de bancos e das empresas do agronegócio e partidos e parlamentares da extrema-direita, vulgo Centrão. Conclusão: enquanto o poder econômico for mantido nas mãos da classe capitalista e o poder militar estiver sob o controle de generais fascistas e anticomunistas, o Brasil não terá nem justiça, nem uma verdadeira democracia. Pior,
O risco de uma ditadura militar para aumentar a exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras seguirá rondando a nossa pátria, afinal o exército é de Caxias, e não do povo brasileiro. Eis um exemplo triste, mas verdadeiro dessa realidade. Há 8 meses o genocida fascista não é mais presidente da República. No entanto, no dia 17 de agosto, Bernadette Pacífico, mais conhecida como Mãe Bernadette, e Alorixá e líder de um território quilombola em Simões Filho, na Bahia, foi assassinada a tiros em sua casa enquanto assistia TV com 3 netos. Em 2017, Bernadette viu seu filho, Binho do Quilombo, ser covardemente assassinado por capangas da classe rica da Bahia. O motivo foi o mesmo. Bernadette e seu filho lutavam pelo direito à terra das famílias do Quilombo Pitanga de Palmares. Por isso, a luta antifascista, para ser consequente, necessita avançar até a transformação profunda da estrutura econômica, política e militar da sociedade. Ou seja, o regime capitalista precisa ser substituído pelo socialismo. Do contrário, continuaremos a ter as filhas e os filhos mais generosos do nosso povo sendo assassinados por lutarem por justiça, e os trabalhadores e as trabalhadoras sendo explorados violentamente pela burguesia. Você ouviu uma matéria da edição 278 do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.